Muito bem, vamos lá então agora falar de falsificação de documento público, falsificação material. Professor, esse é o mais comum de cair? Sim, inclusive eu cito expressamente na apostila, página 131, que esse crime é comum, esse crime cai na Polícia Federal, bem comum mesmo. E esse delito, já começo aqui com uma classificação, joga lá, crime formal. Por que que esse crime é crime formal? Porque não precisa do resultado. Vocês já estão aprendendo, né? Já sabem, dispensa o resultado. Qual seria o resultado daquele que falsifica o documento? O resultado seria o uso do documento. Uso do documento. Eu preciso de fato de usar esse documento? Não. O simples fato de ser pego com o documento, já é suficiente para você ter o crime. Se a pessoa tem o documento falso na carteira, já é crime, não precisa de usar. Essa é a ideia de ser um crime formal. Isso, inclusive, não sou eu que estou dizendo, é o STJ. No HC 57599, Paraná, o STJ entende que esse crime é um crime formal, dispensa o resultado, que no caso seria o uso. Falamos aí da majorante envolvendo funcionário público. Quando você tem funcionário público que pratica falsidade, há um aumento de pena. Olha lá. A pena aumentada se quem pratica é funcionário público. Está aí no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Para efeitos penais, documentos por equiparação, importantíssimo. Marque aí no seu VAD, no seu VAD-MECUM. Inclusive, sugiro aí para vocês o VAD-MECUM policial, aquele VAD da editora Foco, voltado para carreiras policiais, indico ele. Ah, professor, mas está muito caro, é apostila, é VAD, é livro. Então dá, olha só, vem cá. A editora Foco, eu também compro o livro lá, posso usar cupom, vou passar o meu cupom para vocês. É o cupom Gonzaga, meu nome é Cristiano Gonzaga, coloca lá, na hora de fechar, cupom VAD-MECUM policial, Gonzaga. Está aí para vocês o cupom do professor para o desconto. Para você ter o material, não comprar com capa cheia, né, preço cheio, comprar aí com desconto. Então fica aí para vocês também mais um cupom de desconto. Além do estudo top, lá da apostila, também o Gonzaga. Professor, então olha lá, marque no seu VAD, vai no seu VAD, olha lá para mim. E marca isso aí, porque isso é importância. Isso aqui é importância, isso aqui é relevante. Nossa, professor, isso aqui tem sido cobrado em prova? Bastante. Porque as pessoas se esquecem. Falsificar cheque é documento público, olha lá. Transmissível por endosso. Falsificar cheque é documento público, transmissível por endosso. Cheque é transmissível por endosso. Testamento particular também é documento público, porque está aqui no 297. Isso aqui, gente, cai em prova fechada. Você vai marcar com gosto que testamento particular é documento particular, e não é, é documento público. Muito bem. Dentro dessas temáticas aí, vamos ver agora o parágrafo 3º. É o 3º e o 4º que tem incidência na prova da Polícia Federal. Por quê? Olha lá. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Colocar uma pessoa no INSS sem que ela tenha qualidade para tanto. Isso daí, falsificar carteira
de trabalho e previdência social, esse delito aqui, muitas vezes, vai ter implicação federal. Porque quando eu faço uma anotação na carteira, isso aqui é crime da Previdência Social, crime da União, crime da PF. Eu estou inserindo uma pessoa que não possui a qualidade de segurado. Para quê? Obviamente, para receber um benefício. Um auxílio qualquer, e ela vai receber o benefício sem ter direito, porque ela não configura beneficiário. Crime, competência federal. Carteira de trabalho e previdência social do empregado que deve produzir efeito perante a Previdência, uma declaração falsa. Colocar lá alguma anotação falsa, que trabalhou na empresa, mas não trabalhou, trabalhou no período tal, mas não trabalhou. Em documento contábil, também, mais uma vez, perante a Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Aqui, pessoal, são os crimes de inserir ou fazer inserir alguma declaração falsa em documento público, carteira de trabalho e previdência social, ou também em documentos contábeis que vão ser produzidos perante Previdência Social. Sempre que fala Previdência Social, carteira de trabalho, já é antena, é competência federal. Está aqui. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, Previdência Social, documento contábil, a CTPS, carteira de trabalho e previdência social, não colocar o nome do segurado, dados pessoais, remuneração, vigência do contrato, prestação de serviço. Mais uma vez, o que é isso aqui? Crime. Ué, professor, então agora nós estamos diante de um crime no parágrafo 4º que demonstra para a gente situações envolvendo aqui crimes de competência federal, carteira de trabalho e previdência social. São crimes de competência federal, sim. Esses delitos aqui vão ser da atribuição da Polícia Federal. Via de regra, sim. Porque estão envolvendo previdência social, carteira de trabalho e previdência social. Sim. Então, omitir documento, nome do segurado, remuneração que ele ganha, a vigência do contrato, empregada doméstica, prestador de serviços, parágrafo 4º, sim. Só que aqui, cuidado, dentro dos parágrafos 3º e 4º, eu quero chamar a atenção para o seguinte: tem uma jurisprudência que vem sendo cobrada nas provas, mais uma vez informativa. Não tem jeito, pessoal, o que cai é isso, informativo, jurisprudência. 539 do STJ. O informativo 539 do STJ ele é interessante por causa da seguinte redação. Ele envolve parágrafos 3º e 4º. Vem cá. A simples omissão de anotação na carteira de trabalho e previdência social não configura o crime do parágrafo 4º, parágrafo 3º. Este tribunal, a simples omissão, tá? A simples omissão, não coloquei quanto ganha empregado doméstico, não coloquei o contrato lá, período de vigência, não coloquei os dados. Não constitui crime simples omissão. Este tribunal entendeu que deve ocorrer a demonstração da tipicidade material. Tipicidade material, que seria a demonstração do dolo e a possibilidade de vulneração da fé pública. A mera omissão já é punida no 47 da CLT. Então, neste caso, indispensável a tipicidade material. Vamos entender isso aqui, joga lá. O que esse informativo entendeu? Que esses delitos aqui, eles precisam de ter tipicidade material.
entendeu que tem que ter a tipicidade material. A tipicidade material, ela é demonstrada como você tem uma efetiva lesão a bem jurídico. Efetiva lesão a bem jurídico. Quando se omite um dado na carteira de trabalho, da empregada doméstica, assim por diante, isso por si só não presume efetiva lesão a bem jurídico. Não presume efetiva lesão a bem jurídico. Então, o que a gente precisa? Precisa demonstrar que esta omissão foi passível de violar a fé pública. Porque às vezes a pessoa lá na casa dele, lá com o empregado, esqueceu de colocar a vigência do contrato, mas está pagando ela em dia, está pagando os tributos, mas esqueceu de colocar o dado dela, esqueceu de colocar a remuneração, ou não assinou carteira. Isso por si só já tem punição. Pelo princípio da fragmentariedade, isso já é punido lá no artigo 47 da CLT. Isso já é punível. Então não tem por que eu chamar as barras aqui do direito penal. A própria CLT já pune isso, essa omissão. Então, nesse caso, o que nós temos? A tipicidade material seria a efetiva lesão a bem jurídico. Tem que comprovar esta efetiva lesão. Se não houver isso, não é crime. É só uma irregularidade da CLT. Então, eu tenho que comprovar que a omissão foi feita e ele não recolheu o tributo. A omissão foi feita com o fim de prejudicar o empregado, prejudicar a Previdência Social. Tem que ter algo nesse sentido, que consubstancia a tipicidade material, sob pena de ser apenas uma violação da CLT, princípio da fragmentariedade. Então, esse informativo é importante para mostrar que nós temos que ter aqui, sim, esta tipicidade material. Não é só deixar de preencher a carteira, só deixar de colocar o dado, a vigência, enfim, não. Tem que ter algo a mais. Pois bem, mais coisas para a gente trabalhar. Vejam só, em relação aqui a um delito muito importante, que é o estelionato, isso aqui é cobrado em prova. Estelionato e falsificação. Nós temos que lembrar, de novo, princípio da consunção e absorção. Por que princípio da consunção da absorção? Se porventura uma pessoa falsifica um documento público, falsifica um registro de imóvel, pode acontecer, claro. Falsificou um registro de imóvel. Essa pessoa, então, ela falsificou o registro de imóvel com o intuito único e exclusivo de enganar terceiro, vender um imóvel que não é dela. Isso acontece demais. Vender um imóvel que não é dela. Ela, então, falsifica um registro, mostra para a pessoa como se fosse dela o imóvel, consegue uma vantagem indevida. Isso aqui é o quê? Crime, de novo, meio
para se chegar aonde? Na vantagem devida, que é o quê? Estelionato. Olha que interessante isso, hein, pessoal? Cai em prova. O estelionato é para conseguir o quê? A vantagem. Eu mostrei um registro de imóvel falso para conseguir uma vantagem devida. O estelionato vai ser o que agora? Crime fim. Ué, professor, mas aí é construção, absorção. Só que olha que interessante. Quando você pega o artigo 297, você pega e vê a pena que é 2 a 6. Aí você vai lá no estelionato, olha só que interessante. 1 a 5. Aí você fala, opa, calma aí. Esse crime fim, pena de 1 a 5. E esse aqui, 2 a 6. Eu vou de fato, é isso mesmo, professor? O crime fim vai afastar um crime mais grave? É isso? De vermelho, tá? Sim. Vai responder só pelo crime fim. Inclusive, para você não ter dúvida, e muitos tiveram, o STJ, ele produziu esta súmula específica, que é a súmula 17 do STJ, que a redação é exatamente essa, que quando o crime de falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, é por este, pelo estelionato, absorvido. Então ele vai responder apenas pelo estelionato, que é crime fim. Segue a regra geral. O crime fim absorvendo o crime meio. Muito importante. Então, aqui tem caído bastante em prova, porque a pena é maior aqui, mas não interessa. Vai responder por uma pena menor. Por isso que foi preciso de súmula, para ficar bem claro isso e não ter confusão. Falsificação de documento público. Para a gente fechar esse delito, alguns temas de competência. Todos simulados. Vamos lá. Súmulas agora de competência envolvendo documento público. Nós temos a súmula 62, a súmula 104 e a súmula 107. Todas do STJ. Então vem cá, olha só. Súmula 62, está lá na página 132 da apostila. Compete à Justiça Estadual, olha só, estadual, tá? Processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Então, quando você tem uma empresa privada que anota de forma falsa na carteira de trabalho, empresa privada, a competência é estadual. Então, na verdade, a carteira foi alterada, falsificada por uma empresa privada, não apresentaram nada lá na Previdência Social, foi só uma anotação falsa lá na empresa privada, sem maiores problemas, sem usar, sem nada mais na Previdência Social, a estadual. Obviamente que se ele fosse lá na Previdência e usasse, apresentasse como segurado obrigatório, e não é, aí seria federal. É uma anotação falsa que está lá guardada na empresa privada. Crime de competência estadual. 104. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Opa, agora quem falsifica, quem usa o documento público, é aquele que está numa faculdade, um estabelecimento particular. Não é uma UFMG, não é uma universidade estadual ou federal. É uma faculdade particular. Sempre que você tem uma falsificação
que é feita, por exemplo, eu falsifiquei uma declaração de uma faculdade particular, falando que eu estudei lá, mas não estudei, para conseguir ter os 3 anos de prática forense de concurso público. Fiz isso, estabelecimento particular, competência estadual. Também, 107, compete à Justiça Estadual processar ou julgar crime de estelionato, praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, vírgula, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime de estelionato, praticado quando se falsifica guias de recolhimento da Previdência Social, mas não teve lesão à autarquia federal. Aí é claro, se não teve lesão à autarquia federal, não é competência federal, é competência estadual. Ele só alterou as guias de contribuição. Ele quis enganar, para pagar às vezes menos tributo, para conseguir ter uma vantagem, para receber alguma vantagem. Mas ainda não chegou a lesionar o INSS. Às vezes ele pode ter lesionado o empregador, o empregado, ficou no âmbito particular. Aí, obviamente, a competência é particular, estadual. Federal, União, Federal, União. Aqui seria estadual. Então, volta lá para mim. Súmulas que vocês têm que saber do STJ, todas dizendo que a competência é estadual. Então, cuidado com essas questões. Vamos adiante. O próximo delito agora, 298. Falsificação de documento particular. Como nós já estamos agora bem antenados do que é particular, o que é público, e muitos pontos são parecidos, documento particular, mesma coisa, só que o conceito é por exclusão. O que não estiver no 297 é documento particular, conceito por exclusão. Lembrando que aqui nós temos o cartão de crédito e o cartão de débito. O legislador ele quis colocar, olha lá, de forma expressa, no documento particular, a falsificação de cartão. Igual lá no cheque, ele colocou que o cheque é documento público, pouco importa se é cheque do Bradesco, se é cheque da Caixa Econômica Federal, é documento público. Nossa, professor, o cheque da Caixa, tudo bem, federal, tal, público. Mas do Bradesco, do Santander, do Itaú, documento público, porque está lá equiparado a documento público. Não tem jeito, aqui. Para efeitos penais, equiparado a documento público. Transmissível por endosso, sem delimitar se é Itaú, se é Bradesco, se é XP, o que é. Então, é documento público. Aqui, mesma coisa. Falou que é cartão de crédito de débito, documento particular. Então, acabou. Falsificação de cartão de crédito de débito, qualquer cartão. Cartão, inclusive, da Caixa Econômica Federal. Cartão do Santander, cartão do Bradesco, documento particular. A bandeira, Mastercard, Visa, etc., documento particular. Então, cuidado com isso aí. E dentro desse delito, lembrar que ele também é formal. Dispensa o resultado. Tem que usar o documento, tem que usar o cheque, tem que usar o cartão, tem que usar qualquer coisa, nem no 297 e nem no 298. Falei cheque, 297. Falei cartão de crédito, 298. Tem que usar? Não. Só de ter este documento, só de ter esse cheque no 297, só de ter esse cartão de crédito de débito no 298, já é crime. Obviamente que o que se busca é usar, mas não precisa de usar. Não precisa de usar. Ah, professor, e se eu uso? Ué, se usar, não tem problema. O usar é o quê? Exaurimento. Uso exaurimento. Usei o cartão, usei o documento, qualquer que seja, o exaurimento é uso. Eu vou responder por quê? Pelo
crime de falsificar. Isso aqui chega a ser um pós-factum impunível. E ele responde apenas pelo crime de 298. Ele vai responder pelo falso. Não precisa de usar. Se usar exaurimento, exaurimento, sempre que você tiver diante dessa expressão exaurimento, é um pós-facto impunível, então ele responde só pelo falso, que é o 298. Muito bem, é igualzinho no 297. Algumas questões jurisprudenciais importantes. Olha lá. RESP, STJ, 111, 40/16. Nesse caso, o que nós temos? O agente, ele fez o primeiro ato, ele falsificou uma nota fiscal. Nota fiscal, via de regra, é documento particular. É o 298. Só que ele falsificou a nota fiscal para quê? Para sonegar tributo, que é crime. Sonegar tributo é crime? Sim, ué. Só que ele está falsificando a nota fiscal para pagar menos tributo, que é lá do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Mesma linha do que nós vimos lá atrás. Mesma linha do que nós vimos lá atrás. Quando ele falsifica uma nota fiscal, que é crime meio, para se chegar no crime fim, que é sonegar, o que ele quer é isso aqui, crime fim, isso aqui, crime meio. Mais uma vez, de vermelho. O que o STJ manda fazer? Princípio da consunção da absorção. Consunção absorção. Ele manda você afastar o crime meio e responder apenas pelo crime fim. Então, quem falsifica uma nota, falsificação de documento para chegar numa sonegação, ele só vai responder pelo crime fim. É igualzinho aqui, pessoal, quando eu falei da súmula 17 do STJ. A ideia aqui é a mesma. Ele responde apenas pelo crime fim. Isso para o estelionato, que é o crime fim que ele vai responder, isso para sonegação de tributo, que é o crime fim dentro dessa sistemática também. Mais coisas, temos mais uma questão, essa é jurisprudencial, vou só colocar aqui, a gente encerra o bloco para não partir a explicação, informativo 591 do STJ, envolvendo cartão de crédito e débito. É importante, vem cá, cartão de crédito e de débito, suma importância essa questão aí do STJ, também tratada aqui na apostila, página 133.